Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Nossa. Vou perguntar de novo. Quem está feliz com Jesus? Jesus não fez nada para vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a nossa noite. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é o nosso último culto aqui no Ministério de Discípulos na cidade de Guaiçara. Amanhã nós entregaremos o prédio. A nova sede está ficando pronta, está ficando linda. Deus está preparando algo ainda maior, ainda melhor para nossas vidas, para as vidas das pessoas que vão chegar, para a vida das pessoas que vão chegar feridas, machucadas, outras que vão chegar querendo participar, doar o seu tempo, doar um pouquinho de si para o reino de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, porque mudou a minha quando eu ouvi. Sabe, a gente, na nossa caminhada com Jesus, muitas vezes chega uma hora da nossa vida, baixa só um pouquinho, filho. Uma hora da nossa vida a gente parece que olha e pensa assim, tá meio sem sentido esse caminho. Tá meio, parece que vazio, parece que está faltando alguma coisa. O que é isso, Deus? O que eu não estou entendendo? O que o Senhor está falando que eu não estou compreendendo? E hoje eu quero falar sobre 3 pilares na vida de um cristão. 3 pilares que, se você equilibradamente aplicar eles na sua vida, a sua vida vai mudar de uma maneira sobrenatural. Amém? Glória a Deus. É interessante que Deus, sendo Deus único, Deus forte, Deus potente, Deus soberano, Ele se manifestou de 3 maneiras: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus, mas em manifestações diferentes. E em várias outras coisas, o Senhor assinou de uma maneira trina. Aqui na terra as coisas também. Se você for olhar para as coisas que nós temos ao nosso redor, elas são criadas de maneira trina. A matéria mesmo é sólido, gasoso, líquido. A célula é formada de 3 coisas: prótons, nêutrons e elétrons. O espaço é medido por altura, largura e profundidade. 3 em 1. Deus colocou a sua assinatura trina, que a gente, por não entender muito de biologia, de coisas assim mais profundas, talvez teríamos uma lista imensa de coisas para falar da maneira que Deus assinou de maneira trina as coisas dele. E assim também é a vida do cristão. Existem 3 fundamentos na nossa vida, que se a gente aplicar, nossa vida muda, e que se a gente deixar de aplicar, a gente fica patinando. Sabe quando você olha e fala, parece que não vai o negócio? Eu decido caminhar com Deus e parece que o negócio não desenvolve. Provavelmente você deve estar patinando em uma dessas 3 áreas. E eu vou falar para você, isso mexeu com a minha estrutura. Sabe quando você escuta uma palavra, que você tem vontade de desligar a televisão, ou de falar para a pessoa parar de falar, porque aquilo está confrontando você de uma forma tão forte, mas sem ser grosseiro, mas mexe com a sua estrutura, porque você fala, cara, eu faço isso. Então, é desse jeito que eu estou me sentindo. Eu acredito que a Vanessa também. Hoje a gente separou o nosso dia para consagrar ao Senhor. Pensa como é difícil ficar com o celular desligado, gente. De vez em quando eu me pegava pensando, que mensagem será que chegou lá? Como é que será que está o Facebook? Porque a gente é assim, né? De 5 em 5 minutos pega o celular, não tem nada para fazer, vai lá e dá aquela passadinha de dedo. Você imagina se a gente desse uma passadinha de dedo em Jesus a cada 5 minutos, como é que estaria o nosso relacionamento com Ele? E eu desliguei meu celular, mandei uma mensagem para todo mundo ontem avisando que hoje eu não estaria com o celular desligado. Desliguei o celular e fiquei hoje o dia inteiro com o Senhor. Nós tiramos um dia hoje para o Senhor.
E é tão bom isso, e tão difícil ao mesmo tempo, porque você tirar algo para aquilo que não é real, palpável. Senhor, é mais real do que o ar que respiramos, mas não é algo que a gente pode às vezes interagir ali de uma forma como nós estamos acostumados, falar com a pessoa e a pessoa responder automaticamente para você, humanamente dizendo. Mas é tão bom, porque tantas coisas foram ministradas no nosso coração ao longo do dia, tantas coisas foram ministradas ao nosso coração a respeito de vocês. O Senhor ministrando ao meu coração assim, como eu vou poder usar mais o Fábio? Que área que será que o Fábio tem mais para oferecer para o reino de Deus? Que será que Deus pode usar mais a Sidilene? Que será que Deus pode usar mais a Vera? Senhor, mostra para mim aonde eles têm algo para poder liberar para o reino de Deus, para liberar para as outras pessoas algo da sua parte, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem algo para cada um de nós. Foi o que eu preguei semana passada, propósito, necessidade. E aí pensando nisso, eu fiquei pensando, palavra, alimento, tudo na minha cabeça, um turbilhão de informações, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu preciso dar um pouco desse alimento que o Senhor me entregou, é muito. Se você hoje ganha, por exemplo, 5 quilos de picanha assada, você sabe que a picanha não dá para ficar deixando para comer depois, a gente até come, né? Não é que é pobre, come depois, come no outro dia, não tem problema. Mas o negócio é comer ali na hora que corta. Se alguém vem e fala, ó, tá aqui, ó, 5 quilos, acabei de cortar e te dou, o que você vai fazer? Tá só você, sua esposa e seu filho. E aí, vai jogar fora depois? Você chama outras pessoas, porque quando a comida é demais, se você não compartilhar, acaba estragando. Quando você recebe muito, se você não compartilha, você acaba perdendo, e as pessoas acabam deixando de receber algo bom. Porque Deus é assim, Deus nunca dá nada que é só para você. Deus dá coisas que é para você poder compartilhar com as pessoas. E aí, o que me veio ao meu coração está no capítulo 16 de Êxodo. Eu queria que você abrisse. Nossa, Deus falou tantas coisas conosco hoje. Eu estava assistindo uma pregação de um cara, e o cara pregou tipo 1h40 minutos. Presta atenção. O cara pregou 1h40, 1h30, Vir. 1h30 o cara pregou sem repetir nada, falando um turbilhão de informação assim, ó, e não perdia. Ele começou o negócio, na hora que estava lá no final, o cara falando sobre aquilo que estava no começo. Eu fiquei pensando, falando, Deus, da onde o Senhor dá tanta coisa para ele? Como é que ele consegue tanta coisa assim? Como é que ele consegue desenvolver um assunto? Porque a pior coisa do mundo é você querer falar alguma coisa para alguém e não conseguir expressar aquilo, se enrolar e não sai, você está querendo transmitir e não sabe como. E eu fiquei olhando aquilo e falando, Deus, como que esse cara consegue ter tanta informação, tanta coisa do céu, tanta coisa do alto? Ele falou, passa um momento comigo que você vai entender o que eu dou para ele, eu vou dar para você também, tem sobrando. Falei, oh glória a Deus. Eu quero, Deus, e é desse jeito. Ó, eu fiz um esboço aqui. Eu geralmente esboço as pregações que eu vou fazer para ter começo, meio e fim, não ficar aquele negócio perdido. E geralmente é tipo um lado de uma folha com 5, 6 tópicos. Eu quando esqueço alguma coisa, eu olho aquilo ali e vou até o final. E aí Deus me deu uns 20 temas hoje. Uns 20 temas de pregação. Que eu vou ministrar essa série de pregação agora a partir do próximo, de hoje para frente, nós vamos ficar aí uns 6 meses nessa série de ministração, que é relacionada à base do cristão. E aí eu peguei o primeiro que veio na minha cabeça, e tipo, 200 milhões de informação, passagens, vinham coisas de Jesus falando de, vai em tal lugar, vai em tal lugar, vai em tal lugar, é muita coisa. E eu falei, Deus, mas é muita coisa. Ele falou, você não queria da comida que eu estava dando para ele? Então recebe. Porque é de graça, é para quem quer, está disponível para quem quiser. Você quer ter desse alimento? Você quer estar na mesa com Ele? É só você tirar momentos com Ele, é só você separar um tempo e falar, Deus, esse tempo é seu, eu quero de Ti, Senhor. E Ele vai falar profundamente com você, assim como vai falar hoje.
E aí, no meio dessa informação, eu comecei com o capítulo 15 de 1 Coríntios, que a gente vai falar daqui a pouco. E a hora que eu estava terminando a pregar, de esboçar tudo isso, aquele monte de informação na minha cabeça, me veio o Êxodo 16 e eu comecei a ler, eu falei, é isso. E olha só que coisa doida que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 16. Deixa eu ver de onde eu vou ler para vocês aqui. Vou ler desde o começo aqui rapidinho. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia, segundo mês, depois que saíram do Egito. 15º dia do segundo mês, 2 meses e 15 dias o pessoal tinha saído do Egito. Tem noção que quando eles saem do Egito e é para eles chegarem até Canaã, se o povo todo tivesse saído do Egito e seguido o caminho correto, com 3 meses e meio eles teriam chegado na terra prometida. Só que o povo acabou sendo rebelde demais, e Deus falou, agora vocês vão ficar aí por 40 anos, e vocês não vão entrar na terra prometida, só a próxima geração. O povo tinha andado aqui praticamente quase todo o caminho, 2 meses e meio mais ou menos. E aí no versículo 4 diz assim, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhe farei chover pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu os porei à prova para ver se eles seguem ou não as minhas instruções. E no 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. O povo estava no deserto, não tinha o que comer. Deus falou, vou fazer cair pão do céu. E eles vão poder comer o quanto eles quiserem. E aí, na sexta-feira, eles vão pegar o dobro. Porque no sábado é o dia santo do Senhor, é o dia que você não vai fazer nada, que você não vai, é o dia que você tem para mim. Olha só, Deus separou um dia para a gente ter um dia com Ele. Nós escolhemos o domingo, geralmente. Mas aqui o povo, Deus separa esse povo e fala, ó, vocês vão comer à vontade, pode comer o quanto você quiser. E é o seguinte, mais para frente, se a gente continuar lendo, vem uma instrução dizendo assim, ó, pega só o que vocês conseguirem comer naquele dia, não guardem, porque vai apodrecer e vai estragar. Porque todo dia eu vou fazer descer o pão do céu. E se a gente ler mais para frente, o povo depois de comer, reclama, querendo, estava cansado de comer o pão do céu, e queria comer carne, e Deus fala, então eu vou mandar codornas para vocês, e vem eu ia falar um enxame de codornas, vem uma nuvem de codornas, e eles pegam as codornas, e assam as codornas, e comem ali. Acontece que Deus fala, não peguem mais do que vocês precisam, porque apodrece. Adivinha o que eles fizeram? Pegaram mais do que precisavam. E o que acontecia? Apodrecia e juntava bicho e fedia carniça. Imagina só Moisés falando, ó, vocês podem comer o quanto vocês quiserem, não precisa pegar mais porque amanhã vai ter. Beleza, beleza. No outro dia aquele fedor de carniça nas barracas. Por que você pegou? É sempre assim que a gente sempre faz aquilo que a gente não é chamado para fazer. Porque imagina o fedor que ficava aquilo ali no meio de todo mundo. Sendo que no outro dia ia ter o quê? Pão do céu fresquinho de novo. Nada melhor do que comer uma comida fresquinha feita na hora. E Deus fazia para eles. E sabe, pensando nisso, falei, Deus, mas eu não estou entendendo o que você está falando, comida, pão do céu. Ele falou, a minha palavra, não importa se você vai ler 50 capítulos em um dia, se você vai ler apenas um, o que lhe é necessário para aquele dia, eu vou te entregar. O problema é que o que você recebe da minha palavra, você precisa compartilhar com as pessoas. Porque senão você vai se esquecer. Algumas coisas a gente guarda, mas a maioria a gente esquece. Por isso que o Lutero disse, temos que relembrar o Evangelho todos os dias para as pessoas, porque elas esquecem. O que eu vou pregar aqui é 1 milhão de informações, provavelmente vocês vão guardar 10% disso. Sabe por quê? Porque os outros 90% Deus quer tratar com você no secreto. E 3 coisas que nós precisamos ter na vida de um cristão. 1, é o momento no seu lugar secreto. É o seu secreto com Deus. É onde Deus vai te dar, onde você vai buscar alimento, receber de Deus alimento, comida, palavra. Aí você fala, mas o que tem que ver alimento com palavra? Porque no capítulo 15 de Coríntios,
A palavra diz assim, que nós vivemos da palavra de Deus. Se temos fome, é a palavra que vai nos alimentar para que a gente sobreviva como cristão. Ou seja, 3.000 anos depois, Paulo diz, o pão do céu para o cristão hoje é a palavra de Deus. E você só recebe esse alimento de uma forma específica, de uma maneira que Deus vai tratar com você no seu secreto. E é muito interessante, porque a vida do cristão é constituída do secreto, da mesa e igreja, que é o que nós estamos fazendo aqui. Igreja é a reunião do corpo de Cristo, dos irmãos, das pessoas. E a mesa é onde a gente senta para fazer o quê? Para comer. Quando você chama alguém para ir na sua casa, se você não for uma pessoa desagradável, provavelmente você vai fazer o quê? Uma comida boa. Quando você chama alguém, vai lá em casa amanhã à noite, vamos passar um tempo junto. Você vai fazer o quê? Ou um churrasco, ou uma comida gostosa, para que essa visita, quando chegue, se alimente. E no corpo de Cristo é dessa forma, a gente recebe o alimento no nosso secreto, no nosso momento com Deus, e quando a gente vem para a igreja, quando a gente senta à mesa, a gente divide esse alimento com aqueles que estão conosco. E é aí que o negócio começa a ficar ruim. Porque talvez o prato principal na sua mesa não tenha sido Jesus. Talvez quando você se reúne para sentar à mesa, você não está tendo alimento para compartilhar com as pessoas. E aí o alimento que é colocado na mesa é tudo menos o reino de Deus. É tudo menos o evangelho. É tudo menos o amor de Jesus. E o que acontece quando você não coloca o prato principal? Você sente que a sua mesa está meio vazia, né? O problema do cristão é que quando ele não tem um momento de secreto, essa pessoa se torna vazia, sem alimento para poder oferecer para os outros. O que é que você tem oferecido para as pessoas que estão ao seu lado? Porque algo muito interessante, nossa boca fala o que a nossa alma está transbordando. Isso é forte. O que é que sai da sua boca? O que as pessoas veem e escutam de você quando chegam perto de você? Será que você está tendo esses momentos no secreto, a ponto da sua alma estar transbordando de coisas boas, de palavra de vida eterna, de palavras de salvação, de palavras de motivação, e essas pessoas querem ficar perto de você para ouvir o que vai sair? Ou será que quando as pessoas falam do som, é falado do seu nome, você fala, cara, esse cara não tem papo bom, ele não sabe o que fala, ele não tem nada para me oferecer. Sabe, você tem que andar com as pessoas que te levam cada vez mais próximas de Deus. Porque para te levar para o inferno, para o caminho errado, tem 200.000 aí. Porque as pessoas, elas não se satisfazem em ver o seu sucesso, não se satisfazem em ver a tua vida melhorando, não se satisfazem de ver você caminhando. Então, além delas não conseguirem fazer aquilo que você faz, não porque elas não são capazes, mas porque elas são preguiçosas, elas querem arrastar você para o mundo delas. Então, se você tem palavra para oferecer, se você tem alimento bom para oferecer, a sua mesa vai estar repleta. E a vida do cristão se constitui nisso, no secreto. E no secreto é onde a gente recebe de Deus. O secreto é onde coisas lindas de Deus são reveladas para você. Coisas que Deus vai falar especialmente para você. Aí você vai falar, mas não faz sentido você estar falando. Eu pego no secreto que Deus fala comigo, que é só para mim, e depois eu vou compartilhar. Sim, depois você vai compartilhar na mesa aquilo que o Senhor colocar no seu coração, até onde o Senhor permitir você compartilhar. É igual o noivo e a noiva, quando eles se casam, eles vão para a noite de núpcias. E quando eles estão na noite de núpcias, eles chamam as pessoas para entrar no quarto? Chamam. Não chama, né? Só que quando eles saem do quarto, está estampado no rosto deles o que eles receberam lá dentro. E assim também é com o nosso Senhor. Quando você recebe de Deus esse alimento, você sai
está estampado em você o alimento que foi colocado na sua alma, para você poder compartilhar. O problema do cristão que só relaciona com um dos tripés, que é secreto, mesa e igreja, e o terceiro é nação, que é pregar para aqueles que ainda não conhecem, é que tem os cristãos que só ficam no secreto. E essas pessoas se empanturram de tudo aquilo que Deus entrega para elas e não distribuem aquilo que ela tem. O que acontece com uma pessoa que come demais? Passa mal, fica doente. Porque é horrível você ter coisas boas. Quando você tem uma coisa muito boa e você não fica louco para ir lá contar para alguém. Imagina você compra um carro lindo, maravilhoso, um carro dos seus sonhos. Qual é a ideia do carro? De ter um carro muito bonito. Qual é a ideia de você ter algo muito bonito? É a admiração. As pessoas vão olhar aquilo e achar bacana. Olha que legal que esse cara tem. Olha que bonito esse carro que ele comprou. Olha que legal. Ainda mais quando você faz com as suas mãos. Você vai lá e reforma ou faz alguma coisa. Quando você reforma a sua casa. E a tua casa está toda linda. Você convida os seus amigos para vir ver aquilo que você conseguiu conquistar. É desse jeito. Imagina você recebendo de Deus um monte de coisa linda que pode mudar vidas, edificar, e você começa a ficar um obeso espiritual. Você não consegue compartilhar aquilo e isso te deixa doente. Tem outras pessoas que elas só gostam de viver na mesa e na igreja. Eu conheço várias pessoas assim. A pessoa vive na igreja, está em tudo que tem dentro da igreja, está em todos os eventos, veste a camisa, faz de tudo, está servindo, é uma pessoa que você olha, é o exemplo, só que ela não tem momento de secreto. E a única coisa que ela vai ter para te oferecer é a religião. Olha que coisa doida. Porque lá no capítulo 15 de Mateus, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele começa dizendo que deu algo para nós. Paulo, o evangelho que foi pregado a vocês. E esse evangelho que foi pregado trouxe a transformação. Mas se vocês não vivem essa transformação, a fé de vocês é inútil. E um pouquinho mais para frente, ele diz assim: as más conversações, as conversas fiadas, corrompe os bons costumes. Olha o que Paulo começa a descrever. O Paulo começa a descrever aqui no capítulo 15, sobre salvação, sobre ser incorruptível, sobre se tornar santo, sobre ser salvo, sobre várias coisas. E no meio dessas coisas doidas que ele está falando, ele fala assim: olha, cuidado, porque as más palavras, as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem que tomar cuidado, porque é muito mais fácil quem está errado te levar para o errado do que você que está certo levar alguém para o certo. Que é o que nós mais temos visto, é isso. Pessoas que vão para o caminho do Senhor, começam a buscar a Deus, e no meio da caminhada, depende do relacionamento que ela tem, das pessoas que ela anda, do alimento que ela recebe, ela para de receber aquilo que é bom para ir comer a lavagem dos porcos. Assim como o filho pródigo. Cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas, pastor, o que tem a ver isso com o pão do céu? Não se esqueça que quando você senta na mesa, vão sair palavras da sua boca. Que alimento, então, você está comendo e que alimento você está dando? Será que quando na sua mesa você senta, saem palavras de bênção? Ou será que na mesa que você senta só tem gente falando mal um do outro, falando da vida alheia, falando de coisas supérfluas e inúteis? Como é os teus relacionamentos? Como é a mesa que você senta? Qual é o alimento que está lá? Porque se você tiver o teu secreto, você vai ter alimento bom para poder oferecer para as pessoas. O problema é que tem gente que só vive à mesa, não tem secreto. E isso é perigoso, porque a gente vê pessoas que, se você olha, você já identifica que ela é um religioso. Pela veste, pela maneira de falar, pelas atitudes, o jeito de andar,
mas é uma pessoa vazia, porque ela não tem momento de secreto, ela não tem nada de bom para compartilhar. Toda vez que você encosta perto dela, ela só sabe falar mal de pessoas, ela só sabe falar coisa que não presta. E é horrível isso, eu já fui assim. Eu me lembro de vezes que nós saímos da igreja, sentava na mesa para falar mal das pessoas. Sentava na mesa para falar mal do fulano, do ciclano, do negócio do outro, da coisa, o que ele conseguiu aquilo. Era só isso aí, o pastor não presta, fez errado, fulano. Era só isso. E foi uma fase horrível da minha vida. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como eu pude fazer isso, participar disso. Por quê? Porque eu não tinha momento de secreto. Se eu tivesse, que alguém viesse falar alguma coisa de mal, eu falar, cara, não vamos falar sobre isso não, vamos falar sobre coisa boa. Vamos falar de Jesus. Vamos falar das coisas do alto, vamos buscar as coisas de Deus, vamos projetar em levar as pessoas mais para próximo de Deus, não em ficar perdendo tempo em falar de quem não está aqui para se defender. E é muito interessante porque eu fiquei pensando nisso, e veio algo no meu coração, relacionado a parte dessas coisas, da gente poder falar com o próximo, da gente falar do próximo. E aí o que veio no meu coração é que somos luz do mundo. Eu fiquei pensando, luz do mundo. Para que serve a luz, gente? Então é interessante isso, né? Porque Jesus nos comparou a isso. Jesus diz o seguinte: não adianta você pegar uma lâmpada e colocar ela debaixo de um balde. O que vai acontecer se você colocar uma lâmpada embaixo de um balde? Vai resolver? A lâmpada é feita para ficar onde? Na parte mais alta, para iluminar. E Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Que a luz esteja em vocês, para que as trevas saiam. E se vocês estiverem cheios da luz, trevas nenhuma estará em vocês. E que as boas obras brilhem para que as pessoas vejam isso. Para que quem veja? Para que você veja as boas obras? Mateus capítulo 5 diz assim, que as boas obras que vocês praticam, sejam vistas pelos santos. Olha que interessante, ele não fala que sejam vistas pelos ímpios, é pelos santos. Ou seja, aquele que também anda na luz, vai olhar e vai falar, tem Jesus ali, ó. Jesus está brilhando ali também. Olha a ideia dele, sempre a ideia de algo que chega na sua mão da parte de Deus é para abençoar. É para alcançar vidas. Não há nada de Deus, a não ser o secreto, que venha na sua vida, que fique só para você. Tudo que Deus te entrega, Ele entrega que seja para você e para os outros. Olha que coisa interessante. E aí no capítulo 11 de Lucas, ele também fala a mesma coisa. A luz serve para iluminar. E que a luz agora são seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará habitado de trevas. Sabe aquelas pessoas que só conseguem ver o ponto negativo, que não conseguem ver nada bom, que tudo que você fala para ela, ela fala não vai dar certo, não presta, não sei o quê. Os olhos da pessoa são maus. E ele diz o seguinte: se o seu corpo então estiver com a luz do Senhor, trevas nenhuma estará. Mas se não tiver com a luz de Deus, essas luzes serão trevas. Meu, como assim? Se eu estou com luz vai ser treva? Sim, existe muita gente que usa o nome de Deus e que vive nas trevas. Que ela não pode ver você bem. O olho dela é maligno, perverso. Tem gente que seca pé de pimenteira. E aí Jesus estava conversando com um fariseu, com um religioso nessa hora. Falou toda essa história e o fariseu falou assim, faz o seguinte, vem almoçar aqui em casa comigo. Jesus então, a Bíblia diz que Jesus já logo senta na mesa para comer. Na sequência, versículo 38. O fariseu olha e fica
assustado. Fica perplexo porque Jesus não lavou os pés para comer. Nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque no ritual judaico, antes de se assentar à mesa, tem que se lavar os pés da pessoa. Era da lei de Moisés, isso era ritual religioso. E Jesus então senta para comer sem lavar os pés. A Bíblia diz que o fariseu fica olhando para ele assustado, apavorado. Por que que o fariseu fica aquilo? Porque ele não cumpriu o seu papel religioso. Ele não cumpriu a parte religiosa, mesa e igreja. E aí Jesus olha para ele e fala: hipócritas, vocês estão acostumados a lavar por fora o prato, lavar por fora o copo, e por dentro vocês são uma podridão de ingratidão, de insensatez. Olha o que Jesus falou para o cara que ele chamou para jantar, almoçar na casa dele. Ele falou: meu, para com isso, larga esse negócio de ritual, de religião, e limpa o prato por dentro, limpa o copo por dentro. Por fora não importa, o importante é o que está aqui dentro, no secreto, que o Senhor pode ver, que você tem para doar para as pessoas, que você tem para compartilhar, é isso que importa. Deus não está preocupado com a tua veste, Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado com o teu interior, com a tua mente, com a tua alma, com o alimento que você está desejando comer. Sabe qual é o teu grau de intimidade? Como é que mede um grau de intimidade de um cristão? Pela quantidade de oração e o tempo de oração. Quanto você é íntimo do Senhor é o tanto que você ora. Eu oro 5 minutos por dia. Essa é a sua intimidade com Deus. Você sabia que se um muçulmano se converter, ele vai deixar de orar? Muito. Porque o muçulmano ele ora no mínimo 3 vezes por dia, pode estar onde for, no meio do hospital, no meio do aeroporto, no meio do serviço. Deu o horário, tocou a sirene, ele ajoelha e ora ao Deus dele. E nosso momento de oração e de relacionamento com Deus está se resumindo nem a 5 minutos antes de dormir. Nosso grau de intimidade para receber de Deus está sendo desse tamanho. Quando você convida alguém para ir na tua casa comer, quanto tempo essa pessoa fica lá? 5 minutos? Quando você senta na mesa, está fazendo churrasco ainda, conversando, come, depois se diverte, bate papo, aí come um sorvetinho depois, até essa pessoa ir embora. Quanto tempo ela ficou na sua casa no mínimo? 2 horas? 3 horas? E por que o nosso momento com quem é mais importante se resume a 5 minutos? Entende por que estamos vazios do Espírito Santo de Deus? Entende por que não temos recebido o alimento da parte de Deus? Entende por que não estamos tendo intimidade com Deus o suficiente? Porque um dos pilares está destruído. E tem aqueles que se preocupam só com os de fora.